Você já sentiu que o mundo está no meio de uma guerra de ideias? De um lado, você ouve falar de progressismo e comunismo. Do outro, conservadorismo e religiões tradicionais. E bem no meio desse campo de batalha, surgiu uma palavra que tomou conta das conversas, das redes sociais e das manchetes: a cultura woke. Hoje eu vou te explicar de uma maneira muito clara e sem rótulos o que é o woke, como essa cultura nasceu, porque ela divide tantas opiniões, e o mais importante, como você pode atravessar esse tsunami cultural com equilíbrio, sabedoria e paz. E olha, fica comigo até o final, porque eu preparei um presente especial para você. 3 exercícios práticos para transformar o jeito que você conversa, diminuir a polarização e fortalecer os laços com a sua família. A palavra woke nasceu como uma gíria afro-americana. Ser woke significa estar acordado para as injustiças sociais, perceber o racismo, o machismo, a desigualdade e, principalmente, agir para mudar essa realidade. Com o movimento Black Lives Matter, lá em 2013, o termo ultrapassou fronteiras. Hoje, a cultura woke fala sobre justiça racial, igualdade de gênero, inclusão da comunidade LGBTQIA+, o uso de uma linguagem mais inclusiva e o combate a privilégios e opressões históricas. Para algumas pessoas, é uma luz de consciência, um despertar necessário. Para outras, tornou-se um novo tipo de moralismo, até um patrulhamento. Mas aqui, o nosso foco não é julgar, é trazer clareza. Como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Vamos entender como tudo isso aconteceu. Em 2013, o movimento Black Lives Matter surge nos Estados Unidos, após a absolvição do segurança que matou o jovem negro Trayvon Martin. Entre 2015 e 2016, universidades americanas começaram a debater intensamente sobre linguagem inclusiva e a necessidade de currículos com mais diversidade de perspectivas. Em 2017, o movimento Me Too explode nas redes, com milhões de mulheres denunciando assédio e abuso, abalando estruturas em Hollywood e no mundo todo. Em 2020, o assassinato de George Floyd, filmado e transmitido ao vivo, mobilizou milhões de pessoas em marchas globais. A partir daí, empresas, governos e escolas passaram a falar abertamente sobre diversidade e inclusão. Já 2021 e 2022 marcam a era da chamada cultura do cancelamento, quando os debates se transformaram em verdadeiras guerras digitais. Aqui no Brasil, as jornadas de junho de 2013 já tinham aquecido o ambiente político e digital. E de 2020 para cá, temas como racismo estrutural, gênero e religião ganharam um destaque enorme e polarizaram a opinião pública. Como bem disse Václav Havel, a liberdade de expressão é o oxigênio da democracia. E como o mundo está lidando com isso? Nos Estados Unidos, vemos estados criando leis tanto a favor quanto contra o ensino de temas raciais e de gênero nas escolas. No Reino Unido, universidades enfrentam polêmicas sobre o que é liberdade acadêmica versus o que é discurso de ódio. Na França, o debate é sobre a tensão entre a laicidade do Estado e as pautas identitárias. E aqui no Brasil, a gente vê essa discussão em todo lugar. No material didático das crianças, na presença da religião no espaço público e nas políticas de diversidade das empresas. Tudo isso acende paixões e, infelizmente, muitas divergências. As redes sociais, claro, têm um papel central nisso tudo. Elas deram um megafone para causas muito legítimas e deram voz a quem nunca teve. Mas, ao mesmo tempo, elas alimentam as divisões. Os algoritmos são programados para nos manter engajados. E a polêmica, o conflito, engaja muito mais do que a empatia e o diálogo. É assim que nascem as bolhas, onde a gente só ouve quem pensa igual. Os linchamentos virtuais, os cancelamentos e essa guerra que parece não ter fim. O pensador Marshall McLuhan já previa isso. Nas redes, o que grita chega antes do que argumenta. Com toda essa discussão,
Muitos têm um medo genuíno de que a cultura woke queira destruir a família e a religião. Esse medo nasce da velocidade das mudanças, e sim, de alguns casos de radicalismo que a gente vê por aí. Mas o outro lado argumenta que buscar inclusão e respeito é, na verdade, uma forma de diminuir a violência histórica e proteger a todos. É importante entender: progressismo não é o mesmo que comunismo, assim como conservadorismo não é sinônimo de intolerância. No Brasil, a liberdade religiosa é um direito garantido pela Constituição. O diálogo precisa ser republicano, baseado em fatos e leis, e o respeito deve ser mútuo, sempre. Como dizia o velho Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Conhecer nossos medos e valores é o primeiro passo. Então, quais os benefícios e os riscos? A cultura woke trouxe avanços inegáveis. Deu mais visibilidade a grupos marginalizados, promoveu mais diversidade em espaços de poder e criou novas linguagens que buscam diminuir ofensas. Mas também existem riscos. Os cancelamentos que destroem reputações sem direito de defesa, o reducionismo de debates complexos e as guerras de vaidade nas redes sociais. O equilíbrio, aquele caminho do meio, surge quando a gente consegue combinar a busca por dignidade com a defesa da liberdade e a nossa opinião com a empatia pelo outro. Como disse Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. No mundo dos negócios, as empresas perceberam que valores importam. Conceitos como ESG, que fala de responsabilidade ambiental, social e de governança, e DEI, que é diversidade, equidade e inclusão, se tornaram estratégicos. Investidores hoje cobram coerência. Os consumidores punem a hipocrisia e boicotam marcas que não praticam o que pregam. O segredo, no fim das contas, é muito simples: fazer o que se fala. Ser de verdade. O grande pensador Albert Schweitzer resumiu isso perfeitamente. O exemplo não é a melhor forma de influenciar os outros, é a única. Agora vamos responder aquelas perguntas que todo mundo se faz. Mito ou fato? Vão acabar com a família? Não. O conceito de família muda com o tempo e a história. O essencial é proteger o amor, o cuidado e a segurança dentro dela. Eu posso discordar sem ser cancelado? Sim, desde que sua discordância seja baseada em respeito e em dados, não em preconceito. Debater ideias é saudável e necessário. E a escola do meu filho? A educação precisa envolver ciência, diálogo aberto e a participação da comunidade escolar, sempre com material adequado para cada idade. Lembre-se do que disse o médico Oliver W. Holmes: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E agora, o presente que eu prometi. 3 exercícios práticos para você reduzir conflitos e encontrar equilíbrio aí na sua casa e no seu trabalho. O primeiro é a roda de escuta 5-3-1. Funciona assim: por 5 minutos, uma pessoa fala sobre um assunto polêmico sem ser interrompida. Depois, por 3 minutos, você repete com suas palavras o que entendeu do que ela disse. E, por fim, em 1 minuto, você faz uma pergunta verdadeira para entender melhor, não uma acusação. O segundo é o diário de princípios. Anote 5 valores que são inegociáveis para a sua família. Depois, transforme cada valor em uma ação prática que vocês podem fazer juntos durante a semana. E o terceiro é o protocolo antipolarização. Antes de postar ou responder a algo polêmico na internet, respire fundo usando a técnica 4-4-4. Inspire por 4 segundos. Segure o ar por 4 e solte por 4. Depois se pergunte: isso é um fato ou uma opinião? Existe uma forma mais empática de dizer o que eu quero dizer. Como diria Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Nós somos uma geração chamada a unir justiça e compaixão, tradição e inovação, fé e ciência. A cultura woke expôs feridas antigas, sim,
mas também despertou muitas consciências. Nosso desafio agora é ter luz e lucidez, ver o outro sem ódio e agir sem cegueira. Que a sua casa seja um templo de diálogo. Que a sua fé construa pontes e não muros. E que a sua coragem de construir seja sempre maior que o seu medo de mudar. Como disse o filósofo Krishnamurti, a verdadeira revolução é a do espírito. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, te peço para se inscrever aqui no Tal da Alma, ativar o sininho e compartilhar com alguém que você ama e que também precisa de um pouco de paz no meio dessa tempestade. Metade de toda a monetização do canal, 50%, vai diretamente para pessoas e projetos que cuidam de quem mais precisa. O seu clique não é só engajamento, é alimento, é amor, é humanidade. Aplique os 3 exercícios ainda hoje e depois me conta aqui nos comentários o que mudou no seu lar e no seu trabalho. Gratidão por caminhar comigo e até o próximo episódio do Tal da Alma.